fone de ouvido melhorou, tá bom? Viu? Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início hoje à nossa terceira aula prática, não é? Nós estamos estudando o sistema imune e hematológico. Já vimos algumas células de defesa do nosso corpo, vimos o sangue, vimos a medula, né? Grande formadora de células de defesa do nosso organismo. E hoje vamos ver um pouquinho do processo inflamatório, de tudo que envolve o processo inflamatório. Então, a nossa aula hoje ela é um pouquinho mais densa, né? São só 2 lâminas que a gente tem para olhar, mas a gente tem um processo inflamatório todo para entender. Eu vou aproveitar da professora que coloca para a gente na aula gravada e explica esse processo inflamatório de uma forma, assim, bem detalhada. E eu tenho certeza que hoje a gente ouvindo essa explicação vai nos facilitar muito na aula de sexta-feira, porque a gente vai ter que fazer um condensamento para a gente poder ir para a prova na segunda, na aula teórica, na sexta-feira. Então, assistir esse processo inflamatório bem detalhado do jeito que a gente vai ver agora, vai nos ajudar muito na sexta-feira, tá ok? Então, como a gente já tem de costume, eu vou fechar a minha câmera para a gente ficar mais à vontade, né? E a gente começar a introduzir os conceitos, né, acerca do processo inflamatório, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos, dentro da disciplina Ciências Morfofuncionais dos Sistemas, né, imune e hematológico, nós vamos estudar, né, nessa aula prática, o processo inflamatório. Bem, quando a gente fala de processo inflamatório, vocês pensam em coisa boa ou coisa ruim? Ruim. Ruim. Todo mundo só pensa ruim? Não, mas veja bem, a inflamação também tem as suas vantagens, porque a inflamação é que vai criar vai chamar uma defesa do corpo para aquele local. Exatamente, isso mesmo. Então, o processo inflamatório, ele muitas vezes ele é visto como só maléfico, mas será que ele é só maléfico para o nosso organismo? Delecampo já adiantou para a gente que não. Por quê que ele não é só maléfico? Porque quando a gente tem algum tipo de agressão no nosso corpo, né, quando a gente tem algum micro-organismo que penetra o nosso organismo, seja ele uma bactéria, um vírus ou mesmo um protozoário, qualquer micro-organismo que invada, né, ou que se instale em um dos nossos tecidos, a resposta do nosso tecido a esse micro-organismo vai ser de tentar eliminar esse micro-organismo do nosso corpo, ou seja, esse agente agressor do nosso corpo. E dessa forma, né, com a presença desses micro-organismos, que vai acontecer o processo inflamatório, ou vai desencadear esse processo inflamatório. Então, o que a gente vê é que muitas substâncias que podem, né, atuar, por exemplo, como substâncias que podem causar esse processo inflamatório. Então, não é só, por exemplo, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus ou um protozoário, não. Querem ver uma outra forma da gente ter um processo inflamatório? Né? Algumas substâncias, né, elas podem atuar como agente inflamatório. Por exemplo, quando a gente é agressor, quando a gente usa um alimento, que esse alimento contém uma toxina, né? Que ele pode estar contaminado ou pode ser uma toxina presente no próprio alimento e que venha causar algum tipo de agressão às nossas células. Essa toxina, esse alimento, né, que tem essa toxina ou que está contaminado com essa toxina, ele é capaz de agredir as células do nosso corpo.
E qualquer agente que atua agredindo as células do nosso corpo, né, os nossos tecidos eles vão imediatamente criar uma resposta frente a essa agressão, que é o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório ele é uma resposta dos nossos tecidos, do nosso organismo, a algum tipo de agressão que está acontecendo. Então, o processo inflamatório ele vai tentar o quê? Eliminar esse agente. Então, ele atua como uma primeira linha de defesa do nosso corpo. A nossa primeira rede de defesa é o processo inflamatório, porque ele vai tentar tirar, expulsar esse organismo, essa substância que está causando essa agressão na nossa estrutura celular. A inflamação, ela tem toda essa questão benéfica de remover o agente agressor, né, das nossas células. Mas o que acontece é que essas substâncias, esse ato de retirar esse agente agressor das nossas células, né? Muitas vezes ela causa outros tipos de sinais, né? Alguns sinais e sintomas que não são tão bons, tão agradáveis, né? Por exemplo, durante um processo inflamatório, a gente pode sentir o quê? Febre. Febre, o que mais? Vermelhidão, você está falando daqueles 5 processos? Isso, a vermelhidão, que é o edema. O que mais que a gente pode sentir? Não, edema é inchaço, né? O inchaço. A vermelhidão seguida do inchaço. Isso. Né, que normalmente acontece, porque a vermelhidão é um primeiro sinal de expulsão, né? Então, em seguida, a gente tem ali o edema, o inchaço do local, né? Dor, concordam que dor vem no processo inflamatório? Mal-estar. Eu ia falar dor, porque geralmente é o que eu mais sinto quando tem processo inflamatório, é dor. Dor. Então a gente viu febre, dor, vermelhidão, edema. Mal-estar com um conjunto, não é isso? Uhum. Então, quando esses sinais estão juntos, né, a gente pode estar desenvolvendo um processo inflamatório. A parte ruim do processo inflamatório é toda a sintomatologia que vem junto. O processo em si é benéfico. O que é ruim são os sintomas, a febre, a dor, o edema, o mal-estar, né, a vermelhidão que vem junto com esse processo. Mas se a gente pensar que essa é uma função ruim dele, de expulsar esses agentes agressores das nossas células, se a gente pensar que isso é ruim por causa de toda a sintomatologia que vem junto com esse processo, a gente tem que pensar que ele tem uma outra função extremamente importante, que vai desencadear mecanismos que vão levar esse tecido que foi danificado a se reparar. E esse é a coisa mais importante, né? O papel mais importante do processo inflamatório. Por quê? A gente precisa que esse tecido se regenere, né? A gente precisa que esse tecido que foi danificado volte a funcionar como antes. Então, para isso, eu preciso que haja uma regeneração, eu preciso que haja uma reparação de tecidos para que ele volte a executar as suas funções. Claro, né, gente, que nem sempre, dependendo da gravidade da extensão do processo inflamatório, nem sempre nós temos a regeneração daquele tecido. Por quê? Porque se ali já aconteceu uma fibrose, né, uma morte daquele tecido, daquelas fibras, ali naquela região que foi lesionada, onde aconteceu a fibrose, eu não vou ter mais a recuperação daquele tecido, porque aquela pele, aquele tecido, né, aquele feixe de fibras, ele já ficou danificado e já não tem mais função. Mas, quando eu não cheguei ainda nessa etapa, né, do processo inflamatório, todo o processo, ele vai me dar essa facilidade
né? E essa função excelente de regeneração e reparação dos tecidos que foram afetados por esse processo. Então, quais são as duas principais funções do processo inflamatório dentro do nosso organismo? Eliminar agentes causadores de agressão e desencadear um mecanismo para promoção da regeneração dos tecidos danificados durante esse processo. Então, eu tenho que entender que o processo inflamatório, ele tem sim, né, as suas, vamos dizer assim, o seu ônus, não é? Mas ele também tem um bônus, né, excelente, que é a promoção da regeneração dos tecidos quando eles são danificados. Então, nessa aula, o que será importante a gente aprender? Primeiro, compreender o processo de inflamação. Quais são as funções do processo de inflamação? Né? A gente já viu as duas principais funções: eliminar agentes causadores de agressão e desencadear mecanismo para a promoção da regeneração de tecidos danificados durante esse processo. Quais são os mecanismos pelos quais o nosso corpo, né, desencadeia esse processo de inflamação? Quais são os tipos de processo de inflamação? Nós temos o agudo e temos o crônico, né? E também nós temos, né, que reconhecer histologicamente a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica. Então, nós vamos ao nosso vídeo para que a gente possa entender esse processo, né, e visualizar toda a explicação acerca desse processo que acontece no nosso corpo. Tá aí para vocês o vídeo? No começo ainda não. Tá Não, sim. mas está aparecendo a tela. Tá Funções. aparecendo. Só que eu vou voltar aqui, porque eu esqueci aquele lance engraçadinho, que é incluir o áudio. Senão ele não vai. Você tá lembrando de gravar, tá, né? Tô. Uma reação dos nossos Saiu o tecidos, áudio? nossos tecidos vasculares. Tá muito o áudio baixinho, tá. mas saiu. Ou a um Saiu. agente agressor, né? Então, frente Aí, ao Agora tá bom. Agora tá bom. né? Ou ainda Tá. Perfeito. uma toxina, uma substância química que possa trazer algum tipo de dano ali no nosso tecido. Então, esse processo inflamatório tem algumas funções, realiza, né, algumas funções importantes no nosso corpo. Eu já vim comentando desde o começo da aula que a principal função do processo inflamatório é exatamente de eliminar a causa inicial da lesão. É o que é tentar, né, eliminar o agente agressor, que pode ser aí de vários tipos, né? Nós podemos ter aí micro-organismo, uma partícula estranha, uma toxina, né? Qualquer substância, qualquer objeto, né? Como, Vânia, exemplo, você tá mexendo ainda? de uma faca, por exemplo, de madeira, Ou não. né? Um pedacinho. É porque não tá aparecendo o vídeo, não. Não. Tá aparecendo a tela da inflamação. Não, tá aparecendo Delecâmpio. Cabelo muito bonito, por sinal. E tá aparecendo a Rejane, ó. É o meu quadro. O seu quadro. É muito elegante. Muito elegante. Ó, você tá sozinha na tela aqui para mim. Um sofá muito chique. Sofá chique. Meu Opa, cantinho. agora Tá. sim. Opa, voltou de novo. Dos nossos tecidos. Opa, tá certo. Vascularizados. Estão ouvindo? Vamos ouvindo. Agressor, né? Então, frente aí a um micro-organismo, né? Ou ainda
uma toxina, uma substância química que possa trazer algum tipo de dano ali no nosso tecido. Então, esse processo inflamatório tem algumas funções, realiza, né, algumas funções importantes no nosso corpo. Eu já vim comentando desde o começo da aula que a principal função do processo inflamatório é exatamente de eliminar a causa inicial da lesão. É o que é tentar, né, eliminar o agente agressor, que pode ser aí de vários tipos, né? Nós podemos ter aí micro-organismo, uma partícula estranha, uma toxina, né? Qualquer substância, qualquer objeto, né? Como por exemplo uma partícula estranha, uma partícula de uma farpa, por exemplo, de madeira, né? Um pedacinho ali de vidro, tudo isso pode acabar atuando no nosso organismo como um agente agressor, tá? Então, não só micro-organismo, não só toxina, mas também algumas partículas podem aí atuar como corpos estranhos no nosso corpo e acabar levando aí ao desenvolvimento de um processo inflamatório. Então, na verdade, essa reação, né, do nosso organismo, essa inflamação, processo inflamatório, é aí uma tentativa de eliminar aquilo que está causando a lesão no nosso organismo. Então, tenta aí eliminar o agente agressor. Uma outra função do processo inflamatório é aqui a remoção de tecido danificado. Por que a remoção de tecido danificado? Se a gente tem um tecido que está danificado no nosso organismo, né, qualquer região do nosso corpo, o processo inflamatório ele vai tentar, né, remover esse tecido aí desse local, né, esse tecido danificado aí desse local. Por que ele tenta remover esse tecido danificado? Por que é importante que a gente tenha a remoção desse tecido danificado aqui do nosso corpo? Nós vamos ver ainda, né, ao longo aí da nossa aula, que o processo inflamatório, nós vamos ter a participação de algumas células aqui nesse processo inflamatório e que algumas células acabam fazendo, né, realizando ali no local da inflamação um processo que nós chamamos de fagocitose, tá? Então, acaba realizando ali no local da lesão, né, o local ali da inflamação, a fagocitose. E é por meio dessa fagocitose que vai acabar removendo aí dessa região da inflamação esse tecido danificado. Vai destruir mesmo esse tecido danificado aqui e acabar removendo do local. Tá? Por quê? Porque não é interessante para o nosso corpo que naquele local da inflamação a gente tem um tecido danificado. Na verdade, né, em nenhum local do nosso corpo é interessante que a gente tenha tecido danificado. Por quê? Porque tecido danificado é um tecido que não tem função. Então, por que o nosso corpo vai querer ficar com um tecido que não apresenta nenhum tipo de função? Tá? Então, ele não exerce a função que ele deveria exercer e o nosso organismo resolve esse problema aí por meio, né, da ação dessas células fagocitárias, pelo processo da fagocitose, destruindo e removendo esse tecido danificado e sem função. Tá? E aí, dentro desse processo da fagocitose, a gente vai ter aí a ação, né, a atuação de células como, por exemplo, os macrófagos e os neutrófilos. E nós temos ainda uma terceira função da inflamação, que é a restauração do novo tecido. Eu também comentei isso desde o começo da aula, eu estou falando a respeito dessas funções importantíssimas do processo inflamatório, e eu ressaltei bastante essa questão aqui dessa função de restaurar esse novo tecido, né? Então, por quê? Por que a gente tem, né, por que isso acaba acontecendo aí no nosso organismo? Na verdade, o processo de reparo, ele vai acontecer junto com o processo inflamatório. A partir do momento que a gente tem o início do processo inflamatório, quando o agente agressor chega ali no nosso tecido e começa a atuar, imediatamente ele vai ser o quê? Identificado. Quando ele é identificado, já todos os mecanismos que vão induzir a resposta inflamatória são desencadeados. Então, a partir desse momento, a gente tem o início do processo inflamatório ali atuando nesse tecido, nesse local, para tentar remover esse agente agressor. E, ao mesmo tempo, esse próprio processo inflamatório vai ativar mecanismos que vão
começar a preparar esse tecido lesionado para que ele possa se reparar. Por quê? Porque o processo de reparo do tecido envolve aí várias fases, vários eventos. E esses eventos vão, né, aí necessitar, por exemplo, da ação de algumas células, da ação de produtos que essas células vão produzir, vão secretar, então ele já vai começar a ativar esses mecanismos para que, junto com o processo inflamatório, a tentativa de eliminar esse micro-organismo, ou esse agente agressor, também venha junto ali, reparando esse tecido para que volte, né, para que esse tecido volte a exercer a sua função que exercia antes daquela lesão ter acometido aquele local, ok? Voltando lá, então, no nosso processo inflamatório, continuando a falar do nosso processo inflamatório, nós temos alguns sinais, né, que nós chamamos de sinais cardinais da inflamação. Então, o processo inflamatório, ele desencadeia alguns, né, sinais que a gente fala de sinais cardinais, que na verdade são sinais que são locais, tá? Não são sinais que são sistêmicos. A inflamação também desencadeia sinais e sintomas sistêmicos, mas os sinais cardinais são sinais locais desencadeados pelo processo da inflamação. Quais são esses sinais cardinais da inflamação? Um deles, né, é o quê? É o calor. Então, o primeiro sinal cardinal aqui que nós temos da inflamação é o calor. Por que que a gente tem o calor? O calor nada mais é do que o aumento da temperatura lá no local da inflamação. E isso vai ser causado por quê? Porque quando a gente tem ali, né, o processo inflamatório no tecido, o que que acontece ali? A gente ainda vai falar um pouquinho a respeito disso, mas só para a gente adiantando para entender aqui, né, esse aumento do calor no local da inflamação. Quando a gente tem inflamação, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo no local, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, um aumento do fluxo sanguíneo no local. Quando a gente tem esse aumento desse fluxo sanguíneo no local, o que que isso vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha um aumento da temperatura no local. Então, a gente acaba tendo o quê? A presença do calor como um sinal cardinal da inflamação. Então, lá no local da inflamação, a gente tem aumento de temperatura, a gente tem calor. Um outro sinal cardinal da inflamação é o rubor, ou, né, também vermelhidão. Isso também é ocasionado o quê? Por esse aumento aqui do fluxo sanguíneo. O aumento do fluxo sanguíneo faz com que aquele tecido ele fique o quê? Mais vermelho, mais avermelhado. Então, por isso que a gente tem, né, o rubor, a vermelhidão no local ali do processo inflamatório. Um outro sinal cardinal que nós temos da inflamação é o inchaço, ou também a gente pode chamar, né, pode falar de edema. O que que acontece aqui no inchaço, no edema? Vai ocorrer o quê? Um extravasamento, que a gente chama de exudação, né, dos fluidos e também de proteínas de dentro dos vasos em direção aos espaços intersticiais. O que que é o espaço intersticial? É aquele espaço entre as nossas células. Então, quando a gente tem o aumento da passagem desse fluido, né, o aumento aqui do exudato saindo ali do vaso sanguíneo em direção aos tecidos, o que que a gente vai ter? A gente vai ter esses fluidos se acumulando ali entre as nossas células no tecido e isso leva, né, ali ao edema ou ao inchaço, que também é um sinal cardinal da inflamação. O outro sinal cardinal da inflamação que nós temos é a dor. A dor, ela vai ser ocasionada por compressão dos tecidos quando a gente tem a formação ali do edema, né? Por quê? Porque o edema vai fazer com que tenha o quê? Um aumento do volume no local. Quando a gente tem esse aumento, essa expansão ali dos espaços entre as células, isso vai ocasionar o quê? Uma compressão desse tecido. E essa compressão pode acabar levando aí ao aparecimento de dor. A dor, ela também vai acontecer porque alguns mediadores químicos, eles vão ser liberados ali no local, né? Como, por exemplo, a bradicinina, algumas prostaglandinas, são liberadas ali, são mediadores químicos que são liberados ali no local da inflamação, e esses mediadores químicos, eles vão atuar aqui ativando receptores para dor, que são chamados de
nociceptores. Então, esses mediadores químicos acabam ativando esses receptores para dor, e aí, né, nós temos, então, o aparecimento da dor como um sinal cardinal da inflamação. E o quinto sinal cardinal da inflamação é aqui, ó, a perda da função. A perda da função do local, né, ali naquele local que está inflamado. Por que eu tenho essa perda da função? Como que essa perda da função vai acontecer? Na verdade, essa perda da função, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser o que nós chamamos de uma perda transitória, ou ela pode ser uma perda que nós chamamos de definitiva, tá? Então, pode ser transitória ou definitiva. Na transitória, como o próprio nome fala, a gente vai ter uma perda da função momentânea, mas depois que o processo inflamatório ele acaba, ele se finaliza, a gente tem um retorno da função daquele tecido. A definitiva, o nome já fala que mesmo depois que cessa esse processo inflamatório, há a perda, né, definitiva da função daquele tecido. Por exemplo, se a gente pegar aqui um exemplo aqui dessa perda de função transitória, vamos pegar, né, ali, quando a gente tem, por exemplo, uma inflamação nas nossas cordas vocais, né? Uma inflamação nas cordas vocais pode acabar levando à perda da voz, que nós chamamos de afonia. Mas quando, né, passa ali alguns dias, a gente precisa tomar alguns anti-inflamatórios, né? Passando ali alguns dias, o indivíduo, né, ou a gente acaba ali recuperando a nossa voz. E isso é uma perda de função que foi transitória, passou o processo inflamatório, voltou à função daquela estrutura. Mas a gente pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, a perda, né, falando de perda definitiva, a gente pegar, por exemplo, um indivíduo que tem uma inflamação na articulação, né? Vamos pegar aqui como exemplo decorrente, né, de uma artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, a gente tem o quê? Uma inflamação que leva à perda da função na articulação, né, ali nas articulações. Só que essa perda da função, ela é uma perda definitiva. Tá? Então, você tem o processo inflamatório e esse processo inflamatório acaba levando à perda definitiva da função naquela estrutura. Tá? Então, a perda da função é um sinal cardinal da inflamação, mas né, pode ser transitória ou pode ser aí definitiva. Tá? Então, nós temos duas opções com relação aí à perda da função. Esse processo inflamatório, né, ele também, além de ter, né, de desencadear esses sinais cardinais que a gente chama de sinais locais, ele também pode acabar desencadeando, né, alguns sinais que nós chamamos de sinais sistêmicos, né? Por exemplo, a febre. A febre é um sinal, né, um sintoma que é desencadeado pelo processo inflamatório, mas a febre é um sinal que é sistêmico, não é local. Então, aqueles sinais ali de dor, rubor, né, ou vermelhidão, edema ou inchaço, e ali a presença do calor e a perda de função no local da inflamação são sinais cardinais, são sinais locais. Mas a inflamação também desencadeia alguns sinais que nós chamamos de sinais sistêmicos, como, por exemplo, a febre. A febre é um sinal sistêmico desencadeado pelo processo inflamatório. Como que esse processo inflamatório ele vai desencadear esses sinais sistêmicos? Isso ocorre por ativação de mecanismos que vão levar à liberação de mediadores químicos, e são esses mediadores químicos que vão acabar desencadeando, né, ali o aparecimento desses sinais que nós chamamos de sistêmicos, como, por exemplo, a febre. Tá? Então, nós temos sinais locais e nós temos sinais sistêmicos que vão aparecer aí com o processo inflamatório. Voltando a falar do nosso processo inflamatório, agora que nós vimos quais são os sinais cardinais, nós temos dois tipos de processo inflamatório que podem aparecer, né, que podem acometer o nosso organismo. Nós temos o processo inflamatório agudo e nós temos o processo inflamatório crônico. Então, nós temos esses dois tipos de inflamação.
No processo inflamatório agudo, quais são as características desse processo inflamatório agudo? Ele é um processo aqui de curta duração. Então, ele vai durar aí, né, alguns dias, né, algumas semanas. Ele é rápido, tá? Então, ele é muito rápido e ele é aquele, né, que vai promover a ativação da resposta que a gente chama de resposta inata do nosso organismo e vai começar imediatamente após a lesão ou a infecção ali em algum local, né, do nosso organismo. Então, teve ali a lesão, o agente agressor começou a atuar, imediatamente essa resposta inflamatória aguda, ela vai ser desencadeada, tá? Então, a gente tem a resposta, né, inata ativada e imediatamente a gente vai ter aí esse processo inflamatório agudo iniciando. Então, é uma resposta que é inespecífica e é uma resposta que é bastante rápida. Tá? E essa resposta, ela vai então abranger elementos vasculares e também elementos celulares, aí com, né, presença de exsudação de líquidos e também de componentes aí do plasma. Além disso, nesse tipo de resposta, nós vamos ter a migração de leucócitos. Por isso que a gente, principalmente de leucócitos, tá? Por isso que a gente fala que abrange aí elementos vasculares e também elementos celulares. Elementos vasculares, porque a gente vai ter exsudação de líquido e de componentes do plasma. O que é exsudação de líquidos e componentes do plasma? Lá no nosso vaso sanguíneo, ó, o que vai acontecer? Vai sair do nosso vaso sanguíneo esses líquidos, né? E esses componentes, células mesmo ali, proteínas do nosso plasma, saem de dentro do nosso vaso em direção aqui ao nosso espaço intersticial. Então, espaço intersticial, né, vamos supor que isso aqui sejam as minhas células. Meu espaço intersticial é todo esse espaço que está aqui entre as minhas células. Então, exsudação de líquido e componentes do plasma é a saída desses líquidos e componentes do plasma em direção aos nossos tecidos. E quando, né, a gente fala que também abrange, além desses elementos vasculares, também elementos celulares, é porque a gente tem migração de células, tá? Migração, principalmente aqui no processo agudo de leucócitos, tá? Principalmente neutrófilos vão migrar aí nesse processo inflamatório agudo. E nós temos, né, aqui esse processo podendo ser iniciado por diferentes estímulos. Então, pode ser por uma infecção causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por um parasita, pode ser também desencadeado por um trauma, né, um trauma causado ou por um agente químico ou por um agente físico, por exemplo, uma queimadura, né, uma queimadura leva ao início de um processo inflamatório, que é um dano, é uma agressão ali ao nosso tecido. Nós temos também o processo inflamatório sendo desencadeado por necrose tecidual, né? Exemplos, quando a gente tem uma isquemia lá no miocárdio, no coração, essa isquemia no miocárdio pode levar, né, vai acabar desencadeando inicialmente ali um processo inflamatório, tá? Então, é um processo inflamatório desencadeado por uma necrose tecidual. E também pode ser desencadeado por corpos estranhos, né? E também por reações imunológicas. Nós temos um segundo tipo de processo inflamatório, que é o processo inflamatório crônico. Aqui a gente já tem um processo com uma duração mais longa, né? Então aqui pode durar aí, né, semanas e também anos o processo inflamatório crônico. Aqui no processo inflamatório crônico, nós vamos ter aqui, ó, a presença de linfócitos e macrófagos. Então, enquanto aqui no agudo, o que a gente tinha principalmente era migração de neutrófilo, aqui a gente vai ter o quê? Presença de linfócitos e de macrófagos. Então, são as principais células que a gente vai observar na inflamação crônica. Na inflamação crônica, a gente também vai ter proliferação de vasos sanguíneos, que a gente chama de angiogênese, né? E essa proliferação de vaso sanguíneo, ela está associada, né, aí à proliferação de fibroblastos, né? E a proliferação de fibroblastos pode ou não estar associada aí a formações, né, a formação de fibroses e também ali, né, acabar levando ali a uma necrose. Tá? Então, o processo inflamatório crônico, nele a gente, né,
a grande consequência do processo inflamatório crônico é que a gente acaba aqui tendo perda da função daquele tecido que está sendo acometido. Geralmente, o processo agudo, ele é revertido, a gente consegue ter um reparo desse tecido, né, e o tecido volta à sua função normal. No processo crônico, como ele dura muito tempo, geralmente o que a gente tem é formação aqui de fibrose ou, né, aí levando também ao aparecimento de necroses, e aí com isso a gente acaba tendo a perda da função desse tecido, tá? Então, é uma das grandes diferenças entre um tipo de processo inflamatório e o outro. E quais são, dentro de todas essas questões de elementos vasculares, elementos celulares que vão estar presentes aqui no processo inflamatório, quais são os tipos de célula que eu vou encontrar aqui no processo inflamatório? Agora, então, nós vamos reconhecer essas células do processo inflamatório na visualização da célula na nossa lâmina, lá que a gente consegue através do Imagescope. Então, eu vou adiantar para a gente chegar na visualização da nossa lâmina. Mas agora, falando de fato da nossa prática, da nossa aula prática, nós vamos começar com a nossa primeira lâmina, que é a lâmina de glomerulonefrite. Tudo ok? A glomerulonefrite, que é glomerulonefrite, que é uma inflamação crônica ali na região dos glomérulos lá nos rins. Então, o que a gente vai buscar aqui na nossa lâmina de glomerulonefrite? A gente vai identificar aqui os elementos do infiltrado inflamatório agudo. Então, quais são os elementos celulares que eu consigo observar nesse infiltrado inflamatório agudo? Então, aqui eu volto a repetir com vocês e a reforçar que, a partir do momento que a gente visualiza, é muito importante que vocês façam um esquema, que esse esquema tenha uma legenda, né, de fácil entendimento para vocês, para que vocês consigam visualizar, quando vocês, né, numa questão de prova, numa questão de concurso, se depararem com uma célula, né, com uma lâmina, e conseguirem identificar as células presentes ali dentro desse processo inflamatório. Então, é muito importante que vocês façam mesmo o esqueminha de vocês, façam o desenho. Se não conseguirem, aquela dica que a gente deu, né? Peguem a impressão da lâmina e façam nela o seu esqueminha para você poder entender e identificar os elementos que estão ali naquele processo inflamatório. A gente vai fazer uma observação a partir de agora do nosso laminário digital e você vai desenhar, né, o que você está conseguindo observar aqui na imagem que está sendo projetada a respeito, né, mostrando aqui a inflamação aguda, do tipo aguda, aqui, que é a glomerulonefrite. Então, vamos abrir nosso laminário digital. Aqui nós temos, então, a nossa lâmina aqui nós temos vamos abrir aqui a nossa lâmina de glomerulonefrite. Então, aqui nós temos a nossa lâmina de glomerulonefrite. Essa é uma visão geral da nossa lâmina. É um pedaço, é como se tivesse retirado um pedaço do rim, e a partir desse pedaço do rim a gente vai fazer a observação das estruturas, das unidades morfofuncionais do rim, né? Ali os néfros, e lá nos néfros a gente vai observar exatamente a região dos glomérulos que vão estar acometidos aqui pela inflamação aguda. Então, vamos começar aqui aumentando aqui a nossa imagem. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui a gente já consegue observar a estrutura aqui dos rins, né? Então, aqui, o que a gente consegue observar aqui nesse menor aumento da nossa lâmina de glomerulonefrite? Aqui a gente já consegue observar o quê? Ó? Isso aqui, ó, é glomérulo, glomérulo. Aqui nós temos glomérulo, aqui também, ó. Isso tudo aqui, ó, glomérulo, isso tudo é glomérulo, tá? E se a gente correr a nossa lâmina aqui, ó,
a gente consegue observar o quê? Que nós temos uma região mais escurecida, né? Essa região mais escurecida é exatamente onde a gente vai ter o quê? Um infiltrado inflamatório agudo, tá? Então, a gente vai encontrar aí, nesse local, as células do infiltrado inflamatório agudo. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, a gente consegue observar o glomérulo aqui, aqui outro glomérulo, aqui também é glomérulo, ó, isso aqui tudo é glomérulo que a gente consegue observar aqui no na nossa lâmina. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente já consegue observar vários pontos roxos bem escuros aqui em torno, ó. Ó, tudo isso aqui, ó, é processo inflamatório agudo, inclusive aqui no nosso glomérulo. Olha como tem ponto roxo. Esses pontinhos roxos são núcleos de células. Na verdade, são o quê? São as nossas células do infiltrado inflamatório agudo aqui nessa região. Então, vamos aumentar aqui mais um pouquinho para a gente conseguir observar exatamente isso. Ó. Então, aqui, ó, a gente tem um glomérulo bem bonito aqui, ó. Aqui você pode ver que a gente já teve todo um extravasamento de células do infiltrado inflamatório para o tecido aqui em torno, ó. Ah, então, a gente já tem uma exudação aqui de células e também de líquido, né? Porque acaba indo de líquido também aqui para os tecidos. Então, aqui a gente vai ter formação aqui de um edema. Mas se a gente olhar aqui no glomérulo em si, a gente consegue observar a presença desse infiltrado inflamatório agudo, ó, que é representado principalmente pelos neutrófilos e monócitos, tá? Então, se a gente for aumentando aqui, a gente vai observar as características dessas células e nós vamos observar, então, que são neutrófilos e monócitos, principalmente neutrófilo. Por quê? Porque infiltrado inflamatório agudo, ele é caracterizado, né, pela presença grande, principalmente de neutrófilos, né? Então, esse infiltrado, a gente vai encontrar, então, aí a presença principalmente de neutrófilos. Se a gente correr aqui, ó, aqui a gente tem, ó, um glomérulo nessa região, mas a gente já começa a observar que ele está bem diferente, a estrutura dele, desse aqui. Por quê? Porque aqui ele já está degenerado. Então, já teve aqui o que? Um dano nesse tecido. Aqui a gente tem um glomérulo que ainda, embora tenha um processo inflamatório nele aqui, ele ainda, né, mantém as suas características. Aqui ele já está degenerado. Tá? Então, a gente já consegue observar aqui esse glomérulo já degenerado. Se a gente observar, né, aqui, vamos aumentar mais um pouquinho aqui para a gente olhar o nosso glomérulo aqui. Olha quanta célula inflamatória nós temos aqui em volta. Ó. Olha quanta. Então, dentro aqui do glomérulo, a mesma coisa. Olha quanto, né, de célula inflamatória a gente tem aqui. Então, isso é bem caracterizado, caracterizando bem aí esse infiltrado inflamatório agudo, a presença principalmente aí de neutrófilos. Se a gente olhar aqui, essas células, se a gente for observar as células endoteliais, elas estão aumentadas, tá? Então, aqui, lembrando que o glomérulo é o quê? É emaranhado de vasos sanguíneos. Então, essas células são tudo o quê? Células endoteliais. Se a gente observar, elas estão grandes, né? Em tamanho maior do que o normal. Olha aqui, o tamanho dessa célula. Por quê? Porque aqui a gente já teve o quê? A ação do edema. Então, aqui a gente já tem edema dessas células endoteliais. Então, elas começam a ficar maior, né? Que o tamanho delas começa a ficar maior do que o tamanho normal de uma célula endotelial. Então, a gente observa aqui a presença dos leucócitos, né, caracterizando esse processo inflamatório agudo. E quando eles começam a extravasar, ó, aqui para os vasos sanguíneos, o que acontece aqui nessa região? Eles começam a fechar o lume desses capilares, né? Então, começa a prejudicar o quê? A passagem de sangue para essa região. A filtração aí renal, né? Por quê? Porque eles vão ficando em tão grande quantidade aí nesses vasos sanguíneos, né? E esse edema também junto acaba fechando o lumen desses capilares e acaba aí prejudicando a função, né, aí do néfron, que é filtrar esse plasma e depois, né, colaborar aí para a formação da urina. Só que nesse processo a gente tem aí absorção de algumas substâncias que são importantes que o organismo não vá perdendo e também eliminação de substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, ok? Se a gente observar, né, se a gente correr aqui, aqui a gente não tem,
mas se a gente conseguir correr aqui a nossa lâmina, vamos correr aqui um pouquinho para ver se eu acho. Aqui, ó, a gente já tem, ó, isso aqui é célula sanguínea, bem pequenininha, mas aqui, vamos ver se a gente consegue achar. O que vai correndo a lâmina aqui, a gente pode chegar a observar a presença aqui nos glomérulos, ó, de células sanguíneas, tá? Que começam a extravasar de dentro do capilar. Então, essas células sanguíneas, elas começam a extravasar aí dos capilares. Conforme essa inflamação ela vai progredindo, o que vai acontecer? Esse espaço branquinho que a gente vê em volta aqui, ó, é a cápsula de Bowman, tá? Então, nós temos aqui, ó, revestindo esse espaço branquinho, a cápsula de Bowman. Então, o que vai acontecendo? Essa cápsula de Bowman, ela começa a ser preenchida por infiltrado inflamatório. Então, veja que ela está bem, né, longe aqui, provavelmente tem fluido aqui, acúmulo de fluido, e esse espaço aqui começa a ser preenchido, olha aqui, ó, por células inflamatórias. Tá? Então, ele vai sendo preenchido aí por essas células inflamatórias, é bem característico desse tipo de inflamação. E como, né, ela está sendo afetada, e ela também começa o quê? A perder a característica da sua parede. Então, o que acontece? Modifica a permeabilidade aí da cápsula de Bowman, tá? Nesse local. Então, a principal característica que a gente tem que observar aqui é o quê? Presença de neutrófilos. Se a gente correr aqui a lâmina, olha isso aqui. Puro infiltrado inflamatório agudo. Olha aqui dentro do glomérulo. Puro infiltrado inflamatório agudo. Se a gente diminuir aqui, ó, reduzir o aumento, ó, diminuir aqui o aumento, olha só, a gente consegue ver exatamente tudo, né, aqui tomado por essas células, por esses leucócitos, principalmente por neutrófilos, que caracteriza exatamente esse infiltrado inflamatório agudo, tá? E, claro, que, né, que a gente tem aqui também, que vai extravasando, a gente for observar, a gente tem espaços entre as células, né, então a gente vai ter aí também o quê? O extravasamento de líquido, né, de fluidos aí para o espaço intersticial, levando, então, à formação de edema nessa região, tá? Então, por quê? Porque extravasa e esse exudato aí para o espaço intersticial. Então, essas são as características que a gente precisa observar aqui na nossa lâmina de infiltrado inflamatório agudo. Voltando lá para o nosso slide, então vamos voltar aqui para o nosso slide. Nós vimos, então, que aqui nos nossos elementos, né, do infiltrado inflamatório agudo, o que a gente precisa observar? A gente precisa observar, então, aqui lá na nossa imagem, principalmente os neutrófilos, né? Então, são os leucócitos que predominam nesse tipo de inflamação. Então, principalmente os neutrófilos vão ser observados aí nesse tipo de inflamação. Então, aqui a gente viu características da inflamação aguda, mas nós temos um outro tipo de inflamação, que é a inflamação crônica. O que é, né? O que caracteriza essa inflamação crônica? Lá na minha inflamação aguda, o que caracteriza a minha inflamação aguda é a presença do meu infiltrado inflamatório leucocitário, principalmente ali, né, em função da presença de grande quantidade de neutrófilos. E a minha inflamação crônica? A aguda é a primeira resposta frente a um agente agressivo, né, a um agente agressor. E a crônica? A crônica, geralmente, ela vai ser resultado de um processo inflamatório agudo que é recorrente ou que acabou progredindo. Então, quando o nosso organismo ele não consegue, né, finalizar aqui o processo inflamatório agudo, ele acaba ali progredindo, geralmente ele acaba progredindo para uma inflamação crônica, ou, né, quando a gente tem uma inflamação aguda, a gente tem a finalização desse processo, mas ele acaba sendo recorrente, isso com o tempo acaba levando à instalação de uma inflamação crônica. Quais são as características da inflamação crônica? Na inflamação crônica, o que a gente vai ter? A gente vai ter um infiltrado de células mononucleares. Então, na aguda, a gente tem células, né, leucocitárias, né, polimórficos nucleares, e aqui a gente vai ter células mononucleares, predominando os macrófagos e os linfócitos nesse infiltrado inflamatório crônico. Os macrófagos, né, são células aí que são derivadas dos monócitos, eles
Na verdade, os monócitos, né, os neutrófilos, eles liberam ali produtos que vão favorecer a migração dos monócitos, que caem ali em grande quantidade no tecido e se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos são células fagocíticas, então uma das funções deles é ingerir e eliminar, né, o agente agressor ou tecidos mortos, mas os macrófagos também fazem outras funções. Que funções são essas? Eles iniciam o processo de reparo tecidual, né? Eles estão envolvidos ali na formação da cicatriz, na formação da fibrose, e os macrófagos, eles também secretam mediadores da inflamação, como citocinas e também quimiocininas. Okay? E um outro tipo de célula que nós temos participando desse infiltrado da inflamação crônica são aqui os linfócitos. Além dessas células, né, mononucleares aí no infiltrado, né, crônico, a gente também consegue observar na inflamação crônica uma proliferação de fibroblastos. Então, a gente tem, né, aí na inflamação crônica também a gente consegue observar uma proliferação de fibroblastos. Isso acaba levando a um aumento, né, aí da produção de colágeno. Então, a gente tem aqui produção de colágeno, né, de fibra colágena, nesse tecido, né, que a gente que tem essa proliferação aí de fibroblasto, e com o aumento aí desse colágeno, a gente pode ter também aumento, né, da matriz extracelular e também aumento da formação de tecido conjuntivo, e isso daí é característica, né, do processo da inflamação crônica. Esses fibroblastos produzem esse colágeno. E o grande risco aqui é que se aumenta muito a produção desse colágeno, o risco aqui é a formação de uma cicatriz, que pode até mesmo levar à formação de uma fibrose, né? E aí a fibrose, no caso da fibrose, ela é uma cicatriz que nós temos aí a perda da função. Tá? Então, quando a gente tem a formação de uma fibrose no tecido que foi danificado, o que acontece é que esse tecido acaba perdendo a sua própria função. Uma outra característica da inflamação crônica é a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos. Então, quando a gente olha uma inflamação crônica, né, a gente vai observar o que lá na inflamação crônica? A presença de novos vasos sanguíneos. Então, o que a gente vai ter aqui na inflamação? Então, agora, a gente vai reconhecer essas células, né, que estão presentes na inflamação crônica, lá na visualização da nossa lâmina. Na nossa lâmina, na lâmina de nefrite intersticial crônica, a gente vai buscar identificar exatamente isso, né? Quais são aqui as características desse infiltrado inflamatório crônico? Que elementos eu vou conseguir observar? Após a observação, você vai fazer aí o esquema, né, do que você está observando na imagem. Vamos lá, então, para a gente observar a nossa lâmina de nefrite intersticial crônica. Vamos abrir nossa lâmina aqui. Aqui nós temos a lâmina de nefrite. Vamos diminuir aqui. Vamos abrir a nossa lâmina de nefrite intersticial crônica. Então, aqui a gente vê a nossa lâmina em menor aumento. Então, vamos aqui, então, aumentar para a gente conseguir observar aqui. Então, aqui, ó, se a gente olhar, ó, essa região, a gente tem uma região em que o tecido está normal, ó. Ele está normal aqui. Aqui a gente tem uma região que o tecido está danificado. Então, nós vamos observar aqui. O que a gente consegue observar aqui nesse tecido danificado? Vamos diminuir um pouquinho para a gente observar. Então, aqui, ó, correndo aqui a nossa lâmina, o que a gente consegue ver? Nós temos aqui a presença, isso aqui tudo, ó, esses branquinhos redondinhos que a gente vê, isso aqui tudo é túbulo renal. Aqui, ó, esses túbulos, eles já estão danificados, ó, pela inflamação crônica, a gente já tem esses túbulos, olha, veja que eles são compridos, eles deixam de ser redondinhos e começam a aparecer mais compridos. Por quê? Porque aqui a gente tem os túbulos hipertróficos, tá? A luz deles está dilatada. É uma característica aqui da inflamação crônica nessa região. Se a gente observar
em maior aumento essa região, o que a gente consegue observar? Por exemplo, aqui está atrofiando. Olha aqui, atrofiado um túbulo. Então, além da gente ter a presença de túbulos hipertróficos, a gente também tem presença de atrofia tubular. Tá? Então, a gente não consegue mais ver nítida ali a parede do túbulo. Tá? E também é consequência dessa inflamação. Em volta aqui, olha aqui, veja isso daqui. Tudo isso aqui em volta, ó, essas células aqui, tudo isso aqui é infiltrado inflamatório crônico. Então, são células mononucleares que vão estar presentes aí, né? Então, a gente vai achar o quê? Linfócito e macrófago aí, ok? Então, a gente vai ter aí, então, a presença desses túbulos atrofiados, que perde a sua estrutura, porque está sendo danificado pelo processo inflamatório, né? Então, a gente tem aí perda de função dessa estrutura. E se a gente observar aqui, ó, a gente também começa a observar, ó, a presença de deposição de colágeno. Olha aqui, deposição de colágeno. Por quê? Porque uma das características da inflamação crônica é exatamente a proliferação fibroblástica, né? Aumento da produção de colágeno. Então, se a gente correr aqui a nossa lâmina, ó, a gente consegue observar esses túbulos hipertrofiados, né? A presença do infiltrado inflamatório crônico, ó, linfócitos e macrófagos, e a gente consegue observar também, olha isso aqui é vaso sanguíneo, né? Aqui nós temos vaso sanguíneo, aqui é colágeno depositado, ó, vaso sanguíneo. Então, olha aqui o tamanho desse vaso sanguíneo aqui. Olha o processo inflamatório aqui, as células mononucleares. Então, caracterizando o quê? Ó, vaso sanguíneo. Aqui nós temos acúmulo de colágeno. Então, exatamente mostrando que o processo inflamatório crônico, ele tem como características as células mononucleares, os linfócitos e macrófagos, a angiogênese e também a proliferação fibroblástica. Então, se a gente correr aqui, ó, se a gente diminuir, a gente consegue observar, olha como está extenso aqui esse infiltrado inflamatório crônico. Aqui, ó, a gente tem um glomérulo. Geralmente, nesse tipo de lesão, os glomérulos, eles não são afetados. Os que são afetados são aqui, ó, os túbulos. Olha a característica de um túbulo normal. Olha a característica aqui, ó, do túbulo alterado. Ou ele vai estar hipertrófico, ou ele vai estar totalmente destruído pela atrofia desse túbulo, tá? Devido aí à inflamação. Mas o que mais marca aqui, ó, é a presença desse infiltrado inflamatório aqui de células mononucleares, a presença aqui desse colágeno, aqui desses depósitos de colágeno. E, claro, se a gente for correndo aqui, ó, a gente vai observar também a presença de vasos sanguíneos em grande quantidade devido aí à angiogênese. Então, essas são as características importantes do infiltrado inflamatório crônico que precisam ser observadas aqui na nossa live. Então, assim a gente finaliza a nossa aula que tratou de infiltrado, né, de inflamação crônica e também de inflamação aguda. Te aguardo na nossa próxima. Bom, pessoal, eu não sei se é porque eu gosto, mas assim, eu fico encantada com o processo inflamatório. Eu separei para vocês também um videozinho que eu vou passar no grupo, porque é um movimento que me encanta muito por causa de todo o processo que acontece e do que ele é capaz, né? Como a gente comentava no início, vou repetir um pouquinho por causa das pessoas que chegaram depois, né? O processo inflamatório, ele é muito importante para o nosso organismo, né? E a gente não pode entendê-lo só como um processo maléfico, porque ele tem o lado bom também, não é isso, Delecamp? Me ajuda? É verdade. Então, porque quando a gente tem algum tipo de agressão no nosso organismo, o que acontece? As ações das nossas células, né, quando a gente tem a penetração por algum micro-organismo, por uma bactéria, por um vírus, por um protozoário, até mesmo, gente, por uma ação mecânica, né, por a gente bater o braço num lugar, né, alguma coisa que invada
e que se instale nos nossos tecidos e que queira danificá-lo, a resposta do nosso tecido imediata vai ser tentar eliminar esse corpo estranho que está ali. E é assim que acontece o processo inflamatório. Então, ele vem, né, do desejo do nosso organismo de eliminar o que está, esse agente agressor ou esse micro-organismo que está causando esse mal. Né? Se a gente for trazer um pouco para a nossa área, né, as toxinas presentes nos alimentos também, elas também são agentes que desencadeiam esse processo. São agentes tóxicos, né, que vão agredir as células do nosso corpo, e qualquer agente que atua agredindo as células do nosso corpo, os nossos tecidos vão dar a resposta, né, frente a essa agressão, que é o processo inflamatório. Então, o nosso organismo ele vai tentar eliminar esse agente, né? Assim, nós temos que o processo inflamatório é a nossa primeira linha de defesa do nosso corpo. Então, a nossa primeira rede de defesa é esse processo inflamatório. Mas ele não é de todo benéfico, porque, né, como a gente comentava no início da aula, toda sintomatologia que vem junto com esse processo inflamatório, ela é ruim. Por quê? Ela vem acompanhada de febre, de dor, de edema, de mal-estar, né? São sintomas comuns, né, e que demonstram que a gente tem um processo inflamatório aí. Gente, alguém está com o microfone aberto. É verdade. E no decorrer dessa inflamação, o que vai acontecer é que a nossa imunidade ela acaba abaixando também. Com certeza. É porque há uma luta dos soldados bons com os soldados ruins. E é claro que vai morrer um bocado de soldado bom nessa história aí. Com certeza, né? E aí, o que acontece? Quando há, né, a morte dos soldados bons, como a gente está tratando aqui, né, que são os nossos agentes aí que vão combater essas inflamações, né, há também, junto com eles, a morte dos tecidos, né, que estão sendo atacados por esses agentes. E aí, o que acontece? O que o processo inflamatório vai ajudar nesse ponto? Ele vai potencializar a reparação tecidual, né? Exatamente. Ele vai se encarregar de regenerar esses tecidos, né? Por quê? Por que é tão importante que esse tecido seja reparado? Por que é tão importante que esse tecido seja regenerado? Primeiro, para voltar à normalidade. Exatamente. Né? Nós precisamos desse tecido funcionando novamente, né? Nós precisamos desse tecido executando as funções de primazia deles, as funções primordiais, as funções principais e primárias, porque nós precisamos que ele volte a executar as suas funções. Porque sem esse tecido, a gente não vai, sem a reparação desse tecido, a gente não vai conseguir voltar funções que o nosso corpo, o nosso organismo depende, né, de todo o funcionamento do nosso organismo como um todo. Claro, né, como nós vimos, dependendo da gravidade da extensão desse processo inflamatório, nem sempre nós conseguimos a regeneração desse tecido, não é? Porque muitas vezes ela já foi danificada, ela já foi lesionada e ela já teve a perda da sua função, não é? Que é o que nós conhecemos como processo de fibrose, não é? Essa morte tecidual. Então, mas quando isso é possível, o processo inflamatório, ele nos ajuda, né? Ajuda o nosso organismo a fazer essa regeneração, né? E essa reparação desses tecidos que foram danificados durante o processo inflamatório, né? É muito importante que a gente tenha em mente, né, quais são as células presentes, né, dentro de um processo inflamatório, diferenciando a inflamação aguda da inflamação crônica, né?
Na inflamação aguda, a gente encontra principalmente os neutrófilos, né? E na inflamação crônica, os macrófagos e os leucócitos. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente também, para reconhecer, né, num exame de sangue que a gente tiver com ele em mãos, a gente consegue até mesmo identificar se essa inflamação, se há um processo inflamatório e se essa inflamação ela está na fase, né, aguda ou na fase crônica. Então, é muito importante que a gente esteja atento a esse tipo de informação também, né? Pessoal, alguma dúvida? Não, por enquanto tá Bem tranquilo. explicado. Por enquanto tá tranquilo. É na hora da prova que a gente se pega, né? Exatamente. Vou ligar para você na hora da prova. Também acho, Delecampo. Vou ligar para ela na hora da prova. Fazer um aulão na hora da prova. Todo mundo marcar de fazer no mesmo horário e a gente fazer um aulão na hora da prova. Isso. Arrasou. Tá certo. Tá certo. Mas, enfim, esse não é o objetivo da prova, né? Me disse os conhecimentos que a gente alcançou juntos aqui estudando e vocês estudando, se vocês alcançarem. Se não der certo, a gente tenta de novo. Isso não é problema, né? Bom, pessoal, com isso, então, a gente conclui a nossa terceira aula prática, não é? Amanhã a gente está de volta. Essa semana a gente tem uma maratona gostosa de encontros aí. Jesus. Então, amanhã a gente Ainda bem está que eu de cheguei volta. em tempo, hein? Chegou. Meu Levou Deus. presença. Eu sempre faço uma recapitulação no final para a gente poder não se perder e se encontrar, né, se a gente chegou um pouquinho atrasado, para a gente poder se encontrar e não ficar perdido na matéria, né? Mas é importante estar aqui com vocês. É muito bom que vocês tenham vindo, participado das aulas. Né? Eu tenho certeza que essa prova ela vai ser de uma forma diferente, porque esse momento também é um momento que a gente acaba estudando forçado, né? Juntos, né? Então, assim, às vezes você tá um pouquinho de desânimo, mas quando junta todo mundo, fica até mais gostoso de estudar, né? Então, eu vou me despedindo de vocês mais uma vez, né? Com a nossa recomendação. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara, álcool em gel, lavem as mãos, né? Vamos nos preservar para a gente poder se encontrar no final de tudo isso bem mais forte, né? E podendo dar aquele abraço presencial que a gente tanto gostava, né? Um beijo no coração de cada um e até amanhã às 19 horas. Deus quiser. Até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Com Deus. Tchau. Olha, vem ela com Eu Te Amo, Rejane. E essa unha pode dela faltar, né? horrorosa. Não pode faltar. Escandalosa. Tchau. Renata, tá aí puxando. Então, tchau. Beijo, Tchau, beijo beijo. para todo mundo. Fiquem